Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais esse momento de culto, de adoração, sempre em torno da Palavra de Deus, por meio da qual o Espírito Santo prometeu agir eficazmente em nossas vidas. Hoje, a Igreja Cristã celebra o Pentecostes. Em nosso altar, os paramentos, a estola vermelha, os símbolos do Pentecostes lembram isso, a descida do Espírito Santo. Assim como comemoramos no Natal, na Páscoa, celebramos esse dom que veio sobre nós, o Espírito Santo de Deus, que ilumina, que guia, que congrega, que santifica a todos nós. Queremos orar também neste culto, pedindo que misericordiosamente Deus envie sempre de novo à nossa vida esse maravilhoso Consolador. E as palavras do hino 140 do Inário Luterano são uma oração que dizem: vem Espírito Divino, nobre ensinador. Cantemos juntos, conforme a letra e a canção que você acompanha. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Domingo de Pentecostes, celebramos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas um Deus que é sempre um, o mesmo Deus. Por isso iniciamos e realizamos esse culto testemunhando, dizendo em nome de quem estamos aqui. Sim, é em nome dele. Iniciamos e realizamos esse culto e invocamos a presença dele dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do introito para este domingo que celebra o Espírito Santo é o Salmo 139, que nos fala de como Deus sonda, esquadrinha e conhece tudo que somos, pensamos e sentimos, também pelo seu Espírito Santo. Este salmo que é
palavras dirigidas a Deus, diz assim, e nós dizemos juntos com o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Até aqui, as palavras do introito deste salmo que nos revela como Deus conhece todas as coisas. Mas, apesar de Deus saber o nosso pensamento, nós precisamos e somos convidados por Ele mesmo a confessarmos nossos pecados, a admitir nossa fraqueza, a colocarmos diante dEle em súplica. E é isso que queremos fazer diante do nosso Deus, que nos sonda, nos esquadrinha, nos conhece e também sabe do nosso pecado. E eu quero convidá-los a orarmos, e hoje quero usar as palavras escritas em uma das orações litúrgicas do nosso inário, o inário luterano, e pedir que você, aí onde está, ore também comigo, pedindo perdão ao nosso Deus. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Queridos, Deus está presente conosco, nos sonda, nos conhece, nos esquadrinha. Na certeza da presença de Deus, eu te pergunto, também esta é a tua oração? Também esta é a tua confissão em que te declaras pecador e necessitado diante de Deus? Se assim o for, no teu arrependimento e fé, quero te lembrar que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e que, de fato, Ele te perdoa. E não somente isso, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador,
para iluminar a tua caminhada, segundo os desígnios de Deus. Esse anúncio, essa bênção, essa entrega eu faço em nome e por ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teus pecados estão perdoados. Amém. Irmãos, em preparação às demais leituras bíblicas, inclusive a leitura que relata o dia do Pentecostes, quer dizer 50 dias depois da Páscoa. O que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Vocês vão acompanhar essa leitura com um trecho de Atos, capítulo 2. O pastor Reinaldo vai nos fazer essa leitura, mas antes disso, acompanhemos e cantemos Deus conhece o meu coração. Palavras de uma canção preparadas, cantadas com base no Salmo 139, belíssimo salmo que antes nós lemos. Cantemos e acompanhemos. Também saúdo as irmãs e irmãos neste festivo domingo do Pentecostes. E o relato bíblico de Atos capítulo 2 exatamente relata
né, ou apresenta, registra a manifestação do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 21. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o relato de Atos 2, 1 a 21. Paralelo a esse texto, nós podemos ler também as palavras de Jesus, quando ele faz referência à vinda do Espírito Santo. Conforme João, Evangelho de João, capítulo 16, os versos 4 até 15. A obra do Espírito Santo. Palavras do Senhor Jesus. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Palavras do Santo Evangelho. Neste festivo domingo de Pentecostes, a Igreja cristã afirma e reafirma: creio no Espírito Santo, cremos no Espírito Santo. Hoje eu quero convidar você a, comigo, dizer a explicação desta afirmação, creio no Espírito Santo, conforme a explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico que você pode acompanhar. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. E agora, em preparação à pregação da palavra, vamos cantar o hino 133 do Inário Luterano, que é uma oração. Ó vem Espírito de amor. Cantemos. Ó vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessas de meu Salvador e vivo manancial. Aviva nossa débil fé e vem nos consolar, benigno guia o nosso pé e firme o faz andar. Conforta o nosso coração, ó nele vem morar, pedimos tua doação, a fé que vai salvar. Da glória vem aqui trazer a vida, graça e luz, aplica todo meu viver, a redenção na cruz. Ó, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor e ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém.
Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria nesse momento. Para começar essa reflexão, eu queria lembrar para todos nós daquela expressão em português aí que se usa dizer Maria vai com as outras. Você já ouviu, né, essa expressão? É uma expressão onde queremos criticar aqueles que facilmente se deixam convencer e vão atrás dos outros sem ter uma opinião própria. Isso não é bom, não é bom não. No entanto, também não é bom aquela teimosia exagerada em que alguém não se deixa convencer praticamente nunca, mas segue só os seus próprios caminhos. E isso acontece muitas vezes. A dificuldade de convencer-se ou ser convencido de algo. Havia um homem assim, bastante teimoso e que estava passando por dificuldades, constantes dores de cabeça, dores agudas. A sua esposa, a sua filha, continuamente diziam e mostravam para ele que ele necessitava ir num médico. Afinal de contas, essas dores não eram normais, elas apareciam invariavelmente. Mas ele dizia que não era nada, não deixava-se convencer. Até que um dia teve realmente uma dor tão intensa que o levou a náuseas e momentos onde quase perdeu a consciência. Então ele foi levado de fato para um atendimento e atendido por um médico, foi levado a exames. Depois que estava um pouco melhor, o médico na frente dele dizia: olha, tu estás com um sério problema na tua cabeça. Precisaremos de um tratamento. E ele continuava dizendo: não precisa não. Até que o médico então tomou nas mãos o exame, mostrou didaticamente a seriedade do problema, indicou o tratamento e disse que se não o fizesse seria fatal. Ali então ele se convenceu e que bom que ele pôde fazer o tratamento e ser curado daquele problema. Eu estou falando sobre isso, sobre convencimento e dificuldade de certas pessoas têm de serem convencidas, porque quero basear a reflexão no versículo bíblico de João capítulo 16, versículo 8, que nesse dia de hoje em que eu estou falando é Pentecostes, a celebração do Espírito Santo. O texto nos diz assim: quando ele vier, convencerá, olha a palavra convencerá aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É João capítulo 16, versículo 8, a base dessa reflexão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? Quem é esse que vier? É o Espírito Santo. É um texto que fala da obra do Espírito Santo que celebramos no dia de hoje, o dia de Pentecostes. E eu quero destacar essa ação do Espírito Santo, escrita aqui em João 16, 8, que diz: convencerá do pecado. Pense um pouquinho aí. Está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o mundo, a mim, a você, cada um de nós, do pecado. Mas cá para nós, num primeiro momento, não parece ser assim tão difícil de convencer do pecado. Se eu dissesse para você e perguntasse, você crê que é pecador? Você vai dizer que sim. As pessoas dizem sim, eu erro, afinal de contas, quem não erra? Eu cometo meus erros, eu não sou perfeito. De certa forma, as pessoas admitem facilmente que são pecadoras, que erram, que falham. Então, qual que é o ponto aqui? Por que o Espírito Santo precisa nos convencer? Por que nós não nos convencemos por nós mesmos? Qual é a dificuldade? A dificuldade não é dizer que nós somos pecadores. A dificuldade é entender a gravidade do pecado. Eu volto a dizer então, a dificuldade não é nos convencer que nós somos falhos.
A dificuldade é perceber espiritualmente a gravidade dos nossos pecados. Porque na vida comum nós, inclusive, também assim tiramos o peso e a gravidade. Não é assim? Quando alguém mente, ela diz, tudo bem, eu menti, mas todo mundo mente de vez em quando. Quando alguém faz alguma circunstância, algum esquema para se dar bem na vida, quem sabe mente, trai, rouba, ou apenas aceita um desvio, ela diz, afinal de contas todo mundo faz, se não faz assim não dá para sobreviver. E assim nós vamos justificando o nosso pecado. E por trás dessas justificativas, por trás desse espírito de, não vai dar nada, nós revelamos que nós não entendemos espiritualmente a gravidade do pecado. É preciso lembrar, perceber que as Sagradas Escrituras mostram que o salário do pecado, como diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a própria morte que invade a vida da gente, que é um inimigo que traz tanta dor, e você sabe disso, como a morte é inquietante, ela é consequência do pecado. Mas o Espírito Santo nos revela que não é apenas isso. Por causa do pecado, do mínimo pecado, nós somos condenados. Exatamente, não é apenas a primeira morte que todos passaremos, mas é a segunda morte. Por causa do nosso pecado, nós merecemos condenação. Quando a gente assim justifica e não percebe a gravidade do pecado, nós zombamos da santidade de Deus. É claro que entre nós, pecadores, todos fazem, todos erram, mas coloca isso diante da pureza e da santidade de Deus. Coloca isso diante da vontade de um Pai amoroso que diz, não faz assim, e a gente faz. De um Pai amoroso que diz, não age dessa maneira, e a gente age. A consequência disso é condenação. E nós assim também zombamos e desqualificamos a obra de Jesus, que justamente veio ao mundo e sofreu o que sofreu por causa do nosso pecado. Lembra lá em Isaías 53? Foram os nossos pecados que ele estava carregando. É a nossa iniquidade que fez com que ele fosse traspassado. Nós não admitimos o nosso pecado. Por isso agora, perceba melhor, nós precisamos voltar ali a João 16:8, dizendo que quando ele vier, quando ele é nos enviado, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Você está realmente convencido da gravidade dos seus pecados? Você tem refletido sobre isso? De que maneira você tem vivido os seus dias? Que caminhos você tem andado? Sabe que tem uma passagem bíblica que conta a história do jovem rico, acho que talvez alguns de vocês conheçam. Era um jovem que chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus cita os mandamentos, cita a vontade de Deus. E ele pretensiosamente diz assim, não, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Percebam, gente, esse rapaz, esse personagem que fala com Jesus. Notem que o que ele está dizendo, ele não foi convencido, ele continua teimoso, não convencido, desculpem, do seu pecado e da gravidade do seu pecado. Ele entende que está tudo de boa, que ele é um homem bom, que desde pequeno faz tudo direitinho. E Jesus então vai no seu íntimo, fala das suas riquezas e mostra que a identidade dele era distorcida com o seu dinheiro e o desafia dizendo, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres então. E ele então é abalado, percebe que ele tem um outro trono,
percebe também que ele tem pecado. Ele estava equivocado. E você? Quais são os teus equívocos? O Espírito Santo vem revelar nossos equívocos. E ele, pela sua palavra, quer iluminar a tua vida. Quais são os equívocos da tua vida? Em que ponto tu está sendo teimoso e não está te convencendo dos teus erros, das suas fragilidades? Semelhante ao homem, aquele que eu contei ali no início, aquele da dor de cabeça, que não queria fazer exame algum, não adiantava o que a sua esposa e sua filha diziam, ele não queria saber. Semelhante ao homem das dores de cabeça, cada um de nós tem, entre aspas, as suas dores. Talvez não na cabeça, talvez não uma dor física, mas precisamos também perceber que há dores, há cansaços, há desânimos na minha e na tua vida. É ou não é verdade? Precisamos de um exame espiritual. E é o Espírito Santo que faz isso. E ele faz isso por meio, não de uma máquina, né? Não de uma máquina de ressonância magnética ou algo do tipo. Não, ele faz isso por meio da sua palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é interessante esse texto, é forte esse texto. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Olha como está escrito aqui. Juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos lá do coração. Vejam, é um exame. Esta palavra revela, convence do pecado. Lembram? Estou falando sobre isso, convencimento. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Isso é necessário também na tua vida. Convencer-te da gravidade do teu pecado. Sabe que na palavra do Antigo Testamento, lida neste culto, Ezequiel 37, o Espírito Santo leva o profeta a um vale e mostra o perigo do pecado. Ossos sequíssimos, morte. Ele mostra todas as situações em que a morte está diante de todos. É um trecho muito bonito. Leia na sua casa aí, Ezequiel 37. É um trecho assim quase macabro. E aí Deus pergunta para ele, será que esses ossos sequíssimos, sem vida, podem voltar a viver? E Deus mostra para ele que pela profecia, pela palavra, a vida poderia de novo aparecer. E isso acontece na frente, nos olhos, numa imagem. Os ossos começam a se bater, a se formar, juntas, medulas, a pele e, por fim, o espírito da vida. O que Deus estava mostrando para o profeta? O que ele quer nos mostrar? Se por um lado ele nos convence da gravidade do pecado, ele também nos convence do perdão conquistado por Jesus. Mas é que como nós precisamos desse tratamento, primeiro precisamos estar convencidos de que somos pecadores. Tal qual aquele homem lá, que precisou de um médico dizendo, olha aqui, tu precisa disso. E então mostra o tratamento. E o tratamento é Jesus. E o Espírito Santo quer nos convencer mais e mais também disso. Celebrar este tratamento, tomar este remédio no corpo e sangue de Cristo, na certeza do perdão, numa vida restaurada, pré-inaugurada. Ossos sequíssimos voltam à vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, haja no teu coração, haja na tua vida, convencendo-te do pecado, que não é uma tarefa fácil. Para a gente que é teimoso, não é legal esta parte, mas é necessária para desfrutarmos do tratamento que Jesus nos dá e então nos apropriarmos de vida, vida em abundância, vida leve, vida feliz, com todos os dons que o Espírito Santo quer e dá para a nossa vida. Bem no início lá,
eu citei a expressão em português, Maria vai com as outras, né? Que não é muito legal, não. Nós não podemos nos deixar convencer por qualquer palavra neste mundo. Mas como é bom ser uma Maria, ser um João, um José, um Ismar, um de cada um de nós, que seja um seguidor de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso tratamento, a nossa salvação. Creiamos sempre nele, hoje e para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo, celebrado hoje, age pela palavra. E para que a palavra seja proclamada, os cristãos ofertam em gratidão, mas também responsabilidade com a missão da Igreja Cristã. Por isso queremos nesse instante lembrarmos que você pode colaborar, participar também com a comunidade de Cristo por meio das suas ofertas, por meio de depósitos e outros meios que você pode entrar em contato conosco, conforme vai estar aí também na sua tela. E durante este momento teremos a canção, o hino, que é mais uma oração. Santo Espírito, enche a nossa vida. Acompanhe. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Irmãos e irmãs, chegou o momento da nossa oração geral em nosso culto, em que, como povo de Deus, conectados em momento de culto, nos dirigimos ao Pai Celeste, unindo nossos pensamentos, nossa fé em intercessão e gratidão. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigado por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda vais fazer, pois és fiel e cumpres todas as tuas promessas. Obrigado pelo dom da vida, pela tua maravilhosa criação. Obrigado pela obra de Jesus, por todo o seu amor revelado na cruz. E obrigado, hoje dizemos, pelo Espírito Santo que chama, congrega, ilumina, santifica a vida da gente. Obrigado pelo dom da tua palavra, pelo dom do batismo, da Santa Ceia. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, a aproveitarmos esses meios da graça e não rejeitarmos tão grandioso tratamento para nossas vidas. Pois afinal, o pecado está em nós e nós assim o admitimos. Por isso pedimos, continua em teu Espírito concedendo o dom do entendimento, não apenas pelo dom das línguas, mas pela sabedoria e discernimento espiritual. Perdoa nossos desentendimentos, nossas brigas,
nossas teimosias, arrogâncias, vaidades e soberbas. Perdoa, Senhor, e promova nos corações o dom da humildade, da união, além da clareza do sentido de nossa existência, da clareza da missão que nos designaste. Suplicamos, abençoa os líderes e pastores que proclamam Tua palavra, aperfeiçoa e capacita todos que designaste. Olha com misericórdia para nossa comunidade. Cuida, protege, abençoa nossas famílias. Estende Tua mão sobre nossas crianças. Proteja nossos jovens. Direcione nossos adultos. Fortaleça e anime nossos idosos. E também suplicamos, ó Pai, cuida daqueles mais fragilizados, abatidos, deprimidos. Em especial, suplicamos por aqueles que estão doentes e continuamos pedindo Teu amparo e ajuda para o Leandro Ranos, também para o Regis. Suplicamos em favor da Elaine, também do Rodrigo Azevedo, e de tantas outras pessoas que passam por dificuldades. Assim, olha, mais uma vez te pedimos, Senhor, para a nossa sociedade neste momento difícil de pandemia. Restaura as coisas, cuida, direciona, proteja-nos. Também pedimos que o nosso testemunho leve novo ânimo, nova vida, paz, perdão, vida e a salvação de Cristo para todos que Tu colocaste e colocas em nosso caminho. Assim dirige nossas vidas no Teu Santo Espírito, na luz da Tua palavra, em nome de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Querido povo de Deus, recebam agora a bênção de Deus, a certeza que o Espírito Santo continua conosco, iluminando, guiando nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido povo de Deus, logo daqui a alguns instantes, temos o momento da escola bíblica para as crianças, por isso permaneçam por aí, ou até chamem as crianças que não estão com vocês. E enquanto nos preparamos, eu quero lembrar que nós temos os cultos presenciais e fizemos uma pequena alteração. Como houve um novo decreto aqui por parte do município de Porto Alegre, flexibilizando e permitindo mais pessoas no mesmo lugar, e como nós estudamos a logística e é possível oferecer segurança, distanciamento, nós não vamos mais fazer 2 cultos presenciais na manhã de domingo, mas apenas um, às 10 horas. Então você poderá se inscrever conosco, os contatos estão aparecendo aí na sua tela, uma simples mensagem pelo WhatsApp já garante essa inscrição. E também qualquer alteração, né? Já estamos aí calejados nesse tempo de pandemia com as possíveis alterações, nós vamos avisar nos nossos meios, aí nas nossas redes sociais. Eu queria também lembrar que nós temos no sábado que vem, no dia 29 de maio, às 18 horas, uma atividade bem diferente e especial aqui na Comunidade de Cristo.
Aqui ao lado do templo, junto ao pátio do Colégio Concórdia, nós teremos um momento de drive-in, um momento de cinema. Sabe aqueles cinemas onde você fica dentro do carro? Pois é, o grupo de jovens está preparando esse momento para a gente. Então vai ter a projeção de imagens e vai ser organizado para que se crie uma sintonia que a gente possa sintonizar em nossos rádios dentro do carro para ouvir. Então vamos acompanhar esse cinema com a mensagem cristã. A entrada então com os carros terá o preço de um alimento não perecível, 1 quilo de alimento para doação, ação social. Na verdade, se alguma dificuldade houver, não é isso o impedimento, mas é na verdade uma motivação para juntarmos aí alimentos para a doação para as diferentes pessoas. Isso então é sábado que vem, dia 29 de maio, às 18 horas. Você está convidado. Estamos começando agora uma nova turma de instrução de confirmandos, com a turminha do ano de 2009, ou seja, que já completaram e estão completando 12 anos. Entre em contato com a gente para a gente conversar e fazer também a matrícula, a inscrição para essa nova turma. Outros detalhes, outros avisos, vamos deixando aí nas nossas redes sociais. Continue celebrando esse bonito dia, o Pentecostes, o Consolador sobre nós, o Espírito Santo. E acompanhem agora a Escola Bíblica Infantil. Até a próxima vez. Olá, tudo bom? Betina, olha aqui, ó, deixa a Bíblia da vovó aqui, ó. Vamos fazer uma oração para começar a nossa liçãozinha? Como é que faz? Aqui em cima. Querido Deus, muito obrigado por estarmos reunidos hoje e por termos a oportunidade de aprender a Tua Palavra e de louvar. Em nome de Jesus, amém. O versículo para hoje é: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos 1, 8. No domingo passado, a professora Evelyn nos contou a história de Jesus elevado para o céu. Jesus voltou para o papai dele lá no céu, viu, Betina? O papai dele, ó aqui, ó, Jesus, ó. Jesus subiu, ó. Quer pintar? Jesus subiu ao céu, né? Mas ele disse assim para os discípulos que eles não iam ficar sozinhos, que ele ia mandar um presente muito, muito, muito especial. Sabia que eu também ganhei um presente muito especial, Betina? Aqui, ó, tá aqui dentro o meu presente. Depois eu vou mostrar o presente para ti e para os nossos amiguinhos. Um presente muito especial. Depois a vovó vai contar primeiro a história, né? Hoje eu vou contar a história que fala desse maravilhoso presente. Ela se encontra na Bíblia, né? Aqui, essa é a minha Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia da Betina. Em Atos 2, o dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Os discípulos estavam todos reunidos, estavam todos na cidade de Jerusalém, eles estavam reunidos numa sala, juntamente com outros seguidores de Jesus, orando e esperando o que Jesus tinha prometido, tal presente. Eles estavam reunidos, orando, junto com outros discípulos, todos os discípulos, outros seguidores de Jesus. Quando eles estavam orando, de repente veio um barulho muito, muito, muito forte, um barulho de vento, mas não tinha vento. Mas não havia vento. E as pessoas que estavam em Jerusalém escutaram esse barulho e ficaram curiosas, se perguntando de onde é que tinha vindo esse barulho, né? E eles foram até onde estavam os discípulos reunidos, né? E de repente aconteceu uma coisa muito especial. Junto com o barulho, apareceu em cima dos discípulos e das pessoas que estavam junto com eles na sala uma pequena chama de fogo, mas não era de fogo, não era fogo,
Era o presente tão esperado, prometido por Jesus quando Jesus subiu ao céu. O Espírito Santo, o Consolador. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles sentiram uma alegria tão grande, e uma vontade enorme e com muita coragem de contar tudo o que Jesus tinha feito. O Espírito Santo deu esse presente a eles, aos discípulos de Jesus. Permitiu que eles pudessem falar de Jesus na língua daquelas pessoas que estavam lá. Todas ficaram admiradas, porque cada um podia entender na sua língua o que os discípulos estavam falando. Muitas dessas pessoas creram e também passaram a confiar em Jesus como seu Salvador. O presente que o Espírito Santo deu àquelas pessoas naquele dia foi fé. O que Jesus fez por todos nós não podia ser escondido. Tinha que ser contado e espalhado pelo mundo inteiro. Todos tinham que ficar sabendo que Deus tinha mandado o seu Filho ao mundo e que Jesus tinha feito o que nós não podíamos fazer. Ele obedeceu a Deus em todas as coisas e pagou com sua vida para nos salvar. Vocês se lembram do presente? Se lembram do presente que eu mostrei para ti e para todo mundo ali? O meu presente? O que será que tem aqui dentro? Esse é o meu presente. É um presente muito especial que eu ganhei. Quer ver? Quer ver meu presente? Vou mostrar meu presente. Olha aqui que legal. Esse é o meu presente, que tu também ganhou, Betina. A mamãe ganhou. É a minha certidão de batismo. Aqui fala que eu fui batizada no dia 16 de outubro de 1960. A minha certidão de batismo. Que legal. Então, desde o batismo, o Espírito Santo vem morar em nosso coração e nos dá a fé em Jesus. Somos possuidores do Espírito Santo desde o nosso batismo. No Pentecoste, foi um fenômeno diferente, que veio em pessoas adultas, né, para capacitá-las a pregar e dar o testemunho. Mas nós que cremos em Jesus, também somos, desde o nosso batismo, instrumento nas mãos de Deus para glorificá-lo e anunciar a sua palavra e dar testemunho. Tu quer pintar? Pode pintar, Betina, aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Espírito Santo do batismo, ó. Vem em forma de pombinha. Esse é o símbolo do batismo, é a pomba. Mas nós que cremos em Jesus, também somos, desde o nosso batismo, instrumentos nas mãos de Deus para glorificá-lo e anunciar a sua palavra e dar testemunho da nossa fé. Né? O batismo é realmente o início da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Querido Jesus, obrigado por seres o nosso Salvador, fortalece a minha fé e ajuda-me a ser testemunha da ressurreição de Jesus aonde eu estiver. Amém. Quero deixar para vocês uma atividade. Esse aqui é um marca-página que eu fiz, que eu deixo na minha Bíblia. E aí eu coloquei também o versículo bíblico de hoje, né, que eu dei, que é o: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares distantes da terra. É uma atividade, é um marca-página, né, bem simples. Isso aqui é a chaminha, né, que é a chaminha do Espírito Santo. Vocês podem fazer e dar para os coleguinhas de vocês, dar para a mamãe, para o papai, para guardar na Bíblia. Vocês podem colocar outros versículos bíblicos que dão ênfase ao Espírito Santo. Ok? Vamos cantar uma música que fala muito bem dessa historinha? Vamos escutar?